Bom dia. Boa tarde para você. Boa tarde, desculpa aí. Agora, nós estamos aqui, é um prazer ter vocês todos aqui. Por favor, eu gostaria que vocês não ficassem distantes, mas que ocupássemos os lugares aqui mais à frente, para ficar mais perto, mais próximos, por favor. Pode ser? Obrigado, muito obrigada. Porque talvez chegue alguém atrasado para não atrapalhar, então as pessoas que chegarem atrasadas elas vão sentando mais atrás, ok? Agora, hoje é a primeira vez que nós estamos aqui no campus Campinas celebrando esse setembro dedicado aos surdos, né? O mês de setembro. Então é um prazer enorme ter todos vocês aqui. Aí você pergunta o quê? Dia especial, mês de setembro, o que é isso? Sim, é um dia que nós comemoramos, que nós manifestamos as questões sobre a cultura surda. Por exemplo, dia 23 mundialmente é o dia da pessoa surda. E aqui no Brasil, escolhemos dia 26, né, é o Dia Nacional da Pessoa Surda. Por quê? O que aconteceu? Nós temos uma representação, o INES, que é o Instituto Nacional dos Surdos, que fica no Rio de Janeiro, né, teve a criação do INES nesse dia, e dia 30 é o Dia Internacional do Surdo. E aqui no Brasil nós temos isso. O INES é o Instituto Nacional dos Surdos, INES, né, que foi criado por Dom Pedro, né? Então, ele fica no Rio de Janeiro, é uma escola só para surdos, ok? Só para explicar para vocês. Então, dia 30, e temos o dia do intérprete também de Libras. O foco hoje, do mês de setembro, é comemorando o Dia do Surdo. E hoje é um dia especial para nós aqui no Instituto Federal de Campinas. E eu tenho um prazer enorme de quero convidar o diretor, né, o professor Eberval, para vir aqui falar conosco. Ok. Professor Eberval, obrigado por eu estar aqui. A intérprete ficou muito agoniada. Calma, intérprete. É a primeira vez, parece que ela está um pouco aflita, um pouco nervosa, não sei. Agora eu quero convidar também o diretor educacional, o professor Felipe, para compor a mesa. O professor Felipe, nosso diretor também educacional, que está aprendendo o livro. Os dois diretores aqui, né, que estão. Então eu vou deixar livre para que eles possam se apresentar. Boa tarde a todos. Alô. Bom, boa tarde a todos. Hoje de manhã nós já tivemos... Boa tarde a todos. Pessoal, queria primeiramente agradecer a presença dos alunos, também das intérpretes, do Lucas, do Marcos Inícios. Hoje de manhã a gente já teve a palestra do Lucas, né? Eu acho muito importante toda essa atividade que a gente está fazendo aqui hoje. A gente aprende demais. Tem muita coisa que às vezes a gente no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente acaba passando despercebido, mas tem hora que a gente tem que parar e entender como que funciona essa questão da necessidade. Eu acho muito importante essa atividade de hoje. Bom, gostaria também de agradecer a presença do Marcos, né, que tem disponibilizado também para vir falar conosco sobre isso. Como eu falei de manhã, né, antigamente essa questão do deficiente era bem precário, né? A gente tinha algumas questões, né? Eu lembro, na minha época do ensino fundamental, nós tínhamos ali
sala especial, onde todos os alunos que tinham qualquer necessidade eram colocados ali. E hoje, cada dia mais, a gente está avançando. Falta muito ainda para avançar, como eu falei, mas eu acredito que a gente está no caminho. Espero que aí dentro dos próximos anos a gente consiga fazer aí bons trabalhos aqui, principalmente dentro do Instituto também. Tá? Mais uma vez agradeço, obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite de estar aqui hoje, saber que esse evento seria realizado aqui na escola. Para nós é um motivo de imensa alegria podermos falar sobre a inclusão e comemorar esse momento especial dedicado aos surdos e estendendo também a pessoas que têm necessidades específicas, que, embora sejam denominadas dessa forma, compreendemos como apenas um aspecto da diversidade humana. Incluir nada mais é do que humanizar os processos. E nós, enquanto uma escola que busca humanizar o processo, humanizar a educação, não podemos deixar de incluir cada vez mais. Hoje, eu espero que esse não seja o último, mas seja o primeiro de muitos, né? Que todos os anos nós possamos ter eventos como esse aqui. Eu queria agradecer aqui especialmente toda a equipe do nosso NAPNI, que é o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas. Esse é um núcleo que é um grande diferencial do Instituto Federal, assim como o nosso serviço sociopedagógico. Nem todas as universidades ou instituições de ensino contam com equipes específicas como essas, mas o Instituto Federal tem contratado profissionais que venham a promover essa inclusão. Agora, mais recentemente, nós tivemos, inclusive, a contratação de intérpretes de Libras, ampliando o potencial que a instituição tem para a inclusão. E isso nos deixa muito felizes, a gente está muito feliz com toda a equipe aqui, e sabendo que estabelece-se esse diálogo com a sociedade para a conscientização da importância de enxergarmos o outro como uma parte de nós mesmos. Então, a inclusão nada mais é do que expandir a forma como nós compreendemos o ser humano, como também o outro sendo uma parte de nós. E não pode haver uma separação, não pode estar apartado, nós precisamos estar incluídos. Agradeço imensamente mais uma vez toda a equipe, a intérprete Geilda, os demais professores, intérpretes de Libras aqui presentes. Muito obrigado. Muito obrigada ao professor Everval e ao professor Felipe. Bem, foi um prazer, quero agradecer vocês dois, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre um tema especial, mas antes eu queria pedir para vocês assinarem a lista de presença, e aqueles que não fizeram inscrição podem fazer através do QR Code. Bem, agora eu quero agradecer novamente a presença de vocês e que vocês deem atenção, e depois que terminar a palestra vocês podem fazer perguntas ao Marcos e a mim, ok? Quero convidar o Marcos. Esse é o sinal dele na comunidade surda e ele vai fazer a palestra intitulada A Tecnologia da Informação Contemporânea, Experiências Acadêmicas e Virtuais do Aprendiz Surdo. Olha, que ótimo! Por favor, Marcos. Ele é formado em Ciências da Computação pela Universidade Anhanguera, em Campinas, na Unidade 2. Pós-graduado em Educação Especial com foco no Sistema Humano pela Unicamp. E ele trabalha como analista de sistema de ciência da computação em Venturim. Boa palestra, prazer tê-lo aqui. Obrigada, professor. Bem,
Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui presente e também agradecer por conhecer aí o Eberval e o Felipe e agradecer a todos vocês, alunos, de estarem aqui prestigiando esse momento e vamos começar então a palestra. Bem, primeiramente, vou fazer um pequeno relato da minha vida, da minha experiência. Eu sou surdo, o que aconteceu? Se eu nasci ou se eu adquiri a surdez? Bem, eu nasci ouvinte. Quando eu tinha mais ou menos 2 anos e meio, eu perdi a audição. Eu tive meningite. E aí eu perdi a audição. Bem, como eu comecei a aprender, então, a Libras? Então, primeiro, eu preciso agradecer a minha mãe, a minha família, pela ajuda que eles sempre me deram. Porque foi eles que me ajudaram a desenvolver. Sem eles eu não teria conseguido. Foi uma luta muito grande, procurando um intérprete, pessoas, professores que soubessem Libras, me levavam para que eu pudesse, então, me desenvolver. E aí, eu tive a oportunidade de ter contato com a comunidade surda. E aí também tive alguns contatos com pessoas ouvintes para poder me desenvolver. Então, foi uma luta muito grande, pessoal. Hoje, atualmente, com 2 anos e meio, então eu sabia ouvir, mas eu não conseguia ainda, não tinha aprendido, né, a língua portuguesa de forma fluente, mas eu já tinha aprendido alguma coisa, então eu consigo ter fluência nas 2 línguas. Bem, agora com relação ao foco, né, o meu trabalho em relação à informática, ela começou pequeno, né, eu tinha um sonho, primeiro eu tinha um videogame daqueles maiores, não sei se vocês lembram, e aí eu queria muito ter um computador, para que eu pudesse poder brincar, me divertir. E aí eu ia na loja, na Lan House, e eu ia sempre para poder brincar no computador. Eu pagava e ficava lá, brincando, jogando, horas e horas. Mas o meu desejo mesmo com relação ao hardware, a máquina, eu queria assim, aprender um pouco mais como ela funcionava. Mas eu não queria ir lá na Lan House, né, para levar para consertar o computador. Às vezes, alguns erros que tinha. Às vezes eles falavam, isso aí não consegue, não tem conserto, é melhor você comprar um novo. E aí eu ficava pensando, mas será que não dá? Ok. Aí eu ia em outra pessoa, um amigo, aí ele tentava arrumar e conseguia. Aí o cara da loja me fez palhaço. Como assim? Aí eu comecei a estudar, um amigo começou a me ensinar, a me ajudar em relação a isso. E aí eu vi algumas coisas assim, no YouTube lá no passado, em 2006, mas assim, a internet era lenta, era difícil, aí tinha que ter muita paciência para poder assistir os vídeos. A internet era muito demorada, demorava um tempo, mas aí eu ficava ali. E aí eu via como arrumava, e aí esse foco no hardware, na máquina. E aí às vezes quebrava e eu via como que arrumava, porque às vezes minha mãe tinha, né, que pagar esses consertos. E aí eu fiquei pensando que eu queria então fazer uma faculdade. As ciências da computação eu comecei a fazer, mas era triste porque tinha intérprete, mas tinha um problema de ficar trocando o tempo todo, por causa do salário ser baixo, então sempre trocava. Até tive mais ou menos uns 5 intérpretes, até que consegui o último que continuou. Eu, por favor, tomara que esse continue e fique até o final do curso. Porque eu, pessoalmente, aí às vezes eu pensava assim, o intérprete é ruim ou nada. Se ele quer aprender, eu podia ensinar a questão dos sinais. Paciência eu tinha para poder ensinar, que ele evoluísse ali na área, não tinha problema nenhum. Às vezes outras pessoas falavam, o intérprete é ruim, manda embora. Não, quero que fique. Pelo menos tem um que se esforçou e aí ele vai se acostumando com os sinais da área. Eu, por exemplo, sei alguns sinais da informática, então eu poderia ajudar o intérprete nesse sentido.
E aí na faculdade, mas não tinha assim, não ensinavam a questão do hardware. Aí eu fui fazer estágio na Unicamp, nessa questão, foram 3 anos, comecei a trabalhar então, na questão de... Aí o meu medo acabou em relação a mexer na máquina, na questão do hardware, de quebrar, de ter que consertar, substituir peça. E aí eu fui evoluindo, foram 3 anos de trabalho, porque 3 anos ali da faculdade acabou. E aí como que eu ia, por exemplo, fazer para poder continuar trabalhando no estágio? Então, terminando ali a faculdade e o estágio, eu continuei em alguns cursos. Primeiro, eu fiz o curso de Tecnologia de Informação e Comunicação, para inclusão. Aí eu aprendi, conheci o básico ali da informática, alguns endereços de linguagem de programação e da web. Aí na segunda eu fiz uma graduação, né, fiz a faculdade, foram 4 anos de faculdade. Depois eu voltei a fazer alguns cursos que eu fiz de módulo e também de alguns aplicativos. Eu aprendi então a trabalhar com alguns aplicativos, desenvolver alguns aplicativos. Mais ou menos 6 meses eu fui mudando. Aí eu fui me desenvolvendo. Aí 3 anos e meio, em alguns meses, alguns aplicativos de celular, eu fui treinando, às vezes não consegui, aí eu fui no Frontini e continuei aprendendo. Depois eu entrei na Unicamp, mas na Unicamp parece que não existia assim uma prática, porque antes eu tive a faculdade, eu sofri muito. Por que eu sofri? Por exemplo, o intérprete às vezes tinha dificuldade, às vezes na escrita, no cópia, na questão da tradução. Agora na Unicamp não havia necessidade, tinha um aplicativo que o intérprete interpretava. Tinha os dois, então tinha tanto um aplicativo como também ali o intérprete. E aí o ouvinte não precisava ficar, ele acabava perdendo às vezes a explicação, porque eles falavam e interpretavam ao mesmo tempo. E aí depois pelo aplicativo em casa, ele via novamente e aí sim ele conseguia estudar, porque na hora não dava. Então foi bem legal a experiência que eu tive. E 6 meses também da Unicamp foi bem interessante. Aí ele dava várias atividades para que eu pudesse fazer, estudar, PowerPoint, às vezes ali as palestras. Então assim, eu conseguia treinar mesmo, né? Os professores, as avaliações que eles passavam, a interação, alguns projetos que eram criados ali de aplicativos. Então isso me ajudou a aperfeiçoar o meu trabalho, minha aprendizagem. Aí depois eu fiz vários outros cursos de edição de vídeos, fotografias, muitos outros. E aí de sistemas virtuais, lives, eu fiz alguns cursos nessas plataformas. Também, quando eu era criança, eu peguei alguns livros com foco, né, na questão do hardware, e eu lia muito, e eles estavam escritos em português. Então, algumas palavras, por exemplo, em inglês, como outras em português. Então, ela começou a aprender, a ler essas palavras, e aprendendo cada um, se acostumando com esse vocabulário. Então, primeiro eu aprendi sobre o hardware. Depois, eu comecei em um certo momento, né, depois da formação na faculdade, na pós-graduação, eu não consegui trabalho com isso.
Um momento foi difícil, porque eu sou surdo e a questão da acessibilidade tinha várias barreiras, e aí era muito difícil. Bom, mas aí eu fui para outro VS, comecei a trabalhar com relação 3 anos na produção. Em produção, 3 anos comecei a trabalhar. Mas eu fiquei pensando, poxa, mas eu preciso tentar, né, trabalhar com o que eu gosto. Eu fiz faculdade, vou ignorar tudo isso, jogar fora. Então eu vou tentar de novo. E aí eu deixei meu currículo em vários lugares e comecei a procurar emprego na área. E aí a empresa Venterum, aí ela comecei a trabalhar. E aí comecei a fazer concertos, né, de computação. Mas aí só me escolheram, aí eu comecei a fazer algumas coisas, alguns concertos, alguns eventos na nuvem, por Code. E aí fiz entrevista, passei, e aí eles me perguntaram, você quer aprender, né, a trabalhar com frontend? Fronting. Aí eu comecei a trabalhar, fiz 1 mês de experiência treinando, e aí fui treinando durante 1 mês. E aí eu me acostumei com o trabalho, gostei, né? Estou trabalhando lá há 3 anos. E aí eles perceberam o quê? Que o surdo e o ouvinte tem algumas diferenças. O surdo, às vezes, tem algumas dificuldades com as palavras, mas aí, às vezes, com alguns desenhos, visual, eu consegui entender. Então, algumas coisas, houve paciência, e aí me ajudaram a ver com relação aos desenhos, e foram fazendo essas adaptações. Mas, em português, às vezes, algumas coisas dá. Algumas coisas, os textos, né, em língua portuguesa, são bem confusos. Mas a empresa, hoje, já depois, né, de 3 anos, tá? Agora em dezembro completo 4 anos dentro da empresa, percebeu que em relação ao meu trabalho existe uma diferença muito grande e aceitou essa questão da inclusão. Mulher, negro, deficiente. Então, existem várias pessoas lá, e isso é muito importante. Por exemplo, a empatia. Por exemplo, eu quero mandar, não, é importante eu perguntar o que vocês querem, como vocês se sentem, quais são as barreiras, o que é difícil, o que está faltando, e adaptar, né, e mostrando e fazendo essa adaptação. Isso é muito importante dentro de uma empresa, porque a empresa, às vezes, alguns servidores foram embora, foram para outros países, abandonaram a empresa. Isso é normal acontecer. Mas, às vezes, você percebe, tem algum problema, alguma dificuldade? Bom, então vamos reorganizar, realocar, trocar. Então, hoje eu sinto muito prazer em trabalhar, e existe essa interação e essa empatia sempre dentro dela. Atualmente, eu trabalho e tenho trabalhado com análise e desenvolvimento de sistemas, e também trabalho com softwares, sou líder dos trabalhadores deficientes, com deficiência. Então, tem o surdo, tem outro com baixa audição, e aí ele precisa, por exemplo, de algumas adaptações para poder aumentar o volume da voz. E aí ele conversa e já compra o aparelho, mesmo que seja caro, para poder se adaptar, porque ele tem baixa audição e ele consegue. Eu preciso de um intérprete, então são necessidades diferentes de cada servidor de lá. Algumas pessoas, às vezes cadeirante, tem uma, por exemplo. Aí como que ela vai fazer? Então ela precisa também de alguma adaptação, e isso é importante. Então, eu preciso saber qual é a adaptação, e essas adaptações são feitas, e eu gosto muito de trabalhar com isso. Eu sinto prazer também de dar essa acessibilidade.
Eu acho que assim, a questão agora de aprendizagem, da informática, do hardware, do software é muito importante. Esse apoio, os projetos. Às vezes pode dar algum erro, algum bug, então é interessante você conseguir, né, fazer esses ajustes. Também eu aprendi algumas coisas em relação à eletrônica. Por exemplo, pela primeira vez, né, que eu comecei a trabalhar nessa área, a minha esposa e eu moramos num prédio, aí não tinha essa adaptação da luz, né, na campainha. E aí eu fui ver a questão de como fazer essa adaptação, e aí eu consegui, mandei uma mensagem, né, pelo WhatsApp. Aí a pessoa já viu rapidamente e pegou a correspondência para ele. Então precisava sempre mandar mensagem. Aí agora, questão da luz, eu já consegui, eu fiz essa adaptação. Eu comprei alguns materiais e sozinha na minha casa, eu mesma já fiz todas essas adaptações. Então foi muito legal. Bem, da minha experiência, eu acredito que seja isso. Então, assim, nessa questão do meu trabalho, do meu foco dentro da empresa, esse meu desenvolvimento hoje, às vezes a gente percebe que outras empresas, às vezes, sentem essa dificuldade, a gente vê que nas empresas existem barreiras, mas é importante que a gente dê essa visibilidade e essa empresa realmente propaga a inclusão. E a gente vê que o IFE também tem feito isso. Eu acho bem interessante. Que ótimo perceber que a inclusão está aí. Em algumas faculdades a gente vê que é difícil a acessibilidade em relação a intérprete. Às vezes é só lá em São Paulo, mas eu moro em Campinas, como que tem intérprete em São Paulo? No SESI, por exemplo. Eu fui e aí só tem intérprete em São Paulo, mas eu morria de vontade de fazer um curso que tinha lá e acabei perdendo porque, né, não tinha como, só em casa. Mas eu queria só aprender um pouco mais em relação a essa análise de sistemas. Aí eu comecei a trabalhar, me ensinou, e aí sozinha eu acabei aprendendo. E às vezes eu tinha algumas dúvidas e fui tirando através da interação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os meus focos, o meu perfil. Então, primeiro é a questão do videogame, que eu sempre gostei e me ajudou hoje na minha profissão. Às vezes as pessoas, você gosta de jogar videogame? Gosta? A maioria, alguns sim, outros não, mas é legal. Eu sempre gostei. Também gosto de ver filmes, séries na TV. Gosto de ler livros, também, principalmente mangá. Eu tenho em casa, na casa do meu pai e da minha mãe, tem 3.000 mangás. Verdade, porque sempre... Antes de 2015, eu sempre comprava e fui guardando e acumulando. Estão todos guardados na casa dos meus pais. Tem uma coleção. Gosto muito de viajar, sinto um prazer enorme em viajar. Eu e minha esposa, às vezes ela fica me influenciando, né, para podermos viajar sempre. Bem, um pouquinho sobre mim, agora acredito que vocês já conheçam. E vocês têm vontade de aprender alguns sinais em Libras? Bem, nada. Primeiro sinal, informática. Todo mundo pode ir copiando os sinais que eu for fazendo. Segundo sinal, computador. Computador.
Terceiro é fácil, notebook. É só lembrar como abre o notebook, vocês todos conhecem, conseguem perceber. Backup. Existe essa variação, tá? Ou esse, mas faz um sinal. São dois sinais.